Senhoras e senhores, um bom dia, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros. Essa lei é a lei número 14.751. Professor, qual é a importância dessa lei para o meu estudo? Senhores, essa lei ela tem aparecido em vários editais de polícias militares e corpos de bombeiros pelo Brasil. Então, a gente vai trazer o bizu para quem está estudando para concursos públicos relativos a esta lei, tá? A gente inicia com o artigo 2º. O artigo 2º vai dizer: as polícias militares e os corpos de bombeiros são instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado. Aqui a gente tem o nosso primeiro ponto. Elas são exclusivas e típicas de Estado. Esse primeiro ponto, ele é muito importante e ele traz uma diferenciação em relação aos estatutos presentes no Estado. Por quê, professor? Em 2019, nós tivemos a discussão da reforma da Previdência e ali foi-se dito que várias categorias, vários funcionários perderiam alguns direitos relativos à Previdência, como, por exemplo, ter a integralidade dos seus vencimentos após passar para a aposentadoria ou, no caso dos militares, para a reserva. O que acontece? Algumas profissões ficaram de fora, algumas eram exceções a essa regra, isto é, ainda poderiam ter esses benefícios. Nesse caso, quais seriam essas profissões? Seriam as profissões exclusivas e típicas de Estado. Professor, muito se debateu nessa época sobre o que seriam profissões exclusivas e típicas de Estado. E ficou definido que seriam aquelas que a lei assim considerar. Então, nesse caso específico, é muito importante esse ponto, tá, senhores? Essenciais à justiça militar é outro ponto que a gente tem que acrescentar. Por quê, professor? Se você pegar os estatutos dos estados, você vai perceber que lá está escrito: a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são instituições permanentes, baseadas no princípio da hierarquia e disciplina, e Força Auxiliar e Reserva do Exército, que é o passo a seguir. Força Auxiliar e Reserva do Exército. Mas elas não costumam citar que é essencial a justiça militar. Inclusive, senhores, já teve questões, e eu trouxe uma questão para os senhores, que ele tenta inverter. Ele diz que é força auxiliar e reserva da Polícia Judiciária, o que está errado. É força auxiliar e reserva do Exército. É força auxiliar e reserva do Exército. Muito cuidado. A tua questão vai querer confundir os termos, vai querer trocar, tá bom? Dizer que é força auxiliar e reserva da Polícia Judiciária.
indispensáveis à preservação da ordem pública, à segurança pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático, organizados com base na hierarquia e disciplina. Senhores, esse é um ponto muito importante também. Por quê? Quais são os princípios basilares do militarismo? Os princípios basilares do militarismo, eles são a hierarquia, hierarquia e a disciplina. Professor, qual a principal diferença entre a hierarquia e a disciplina? Ou melhor, eu não sei o que é hierarquia e disciplina. Senhores, dentro de qualquer organização, de qualquer entidade, de qualquer órgão, a gente tem uma subdivisão de tarefas. Existem pessoas que estão no topo da cadeia, existem pessoas que estão aqui embaixo. Ou melhor dizendo, existem pessoas que mandam e existem pessoas que obedecem. Dentro do militarismo, a hierarquia ela tem uma definição muito precisa, que é o quê? É a ordenação, isto é, a organização da autoridade. Existem membros que têm mais autoridade, existem membros que têm menos autoridade. A gente vai perceber que dentro dessa estrutura, quem tem menos autoridade e começa lá embaixo da pirâmide é o aluno soldado e chega até o coronel, sendo que os governadores do estado, eles são os chefes supremos, eles são os chefes das corporações estaduais, exceto no caso do DF, tá? E a disciplina. Professor, o que é a disciplina? A disciplina nada mais é do que aquele militar que segue as leis e regulamentos das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Perceba que bem aqui, ó, é comandada pelo oficial da ativa do último posto, integrante dos oficiais do Estado-Maior. Então, ela é comandada, tá? Elas são comandadas por um coronel do quadro QOEM. Professor, o que é esse QOEM? A gente vai ver daqui a pouquinho, tá, senhores? Então, beleza. A gente matou esse primeiro ponto. Pontos importantes. São funções exclusivas e típicas de Estado, essenciais à justiça militar, força auxiliar e reserva do Exército. Tem como princípios basilares hierarquia e disciplina e é comandada por um coronel QOM. Perceba essa questão bem aqui, senhores. De acordo com a Lei 5251 de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Pará, assinale a alternativa correta. O Corpo de Bombeiros é uma instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército, não é da Polícia Judiciária, tá bom? Eles são órgãos essenciais à justiça militar, não é polícia judiciária, tá bom, senhores? Então, questão errada. As polícias militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública SUSP, cabe a proteção dos direitos fundamentais, da preservação da ordem pública, da polícia ostensiva, da Polícia Judiciária Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, com finalidade da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de outras atribuições.
Senhores, eu quero que você perceba aqui uma característica importante das polícias militares. Elas são polícia ostensiva. Professor, o que seria essa polícia ostensiva? É aquela polícia que, de forma simples, tá, senhores? Está na rua no dia a dia. Ela combate diretamente a criminalidade. Se você for fazer um paralelo entre a polícia militar e a polícia civil se reserva mais à investigação como um todo. Já a polícia militar está no dia a dia, na rua, controlando o crime de forma direta, tá bom, senhores? Aos corpos de bombeiros militares do Distrito Federal e dos Territórios, integrantes do SUSP, cabe a proteção também dos direitos fundamentais no âmbito da defesa civil, a preservação e o combate a incêndios, o atendimento às emergências, buscas, salvamentos, resgate, a perícia administrativa de incêndios e explosão e a polícia judiciária militar. Então, bem tranquilo também essa parte, tá, senhores? Aqui a gente chega. Princípios básicos a serem adotados pelas polícias militares e pelos corpos de bombeiros militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, além de outros previstos na legislação e em regulamentos. Nós temos os dois princípios basilares do militarismo, que são a disciplina e a hierarquia. Nós temos a proteção e a promoção dos direitos humanos. Nós temos o famoso LIMP. Professor, o que eu preciso levar para a minha prova? Você precisa levar que são princípios, os dois que são a base, que é a hierarquia, mais disciplina, aqueles que respeitam os direitos humanos, mais o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, universalidade na prestação do serviço e participação e interação com a sociedade. Ou seja, se você pegar de trás para frente aqui, a gente forma a sigla PURE, tá? Então, senhores, hierarquia, disciplina, aqueles que respeitam os direitos humanos, o famoso LIMP, mais o PURE, participação, universalidade, razoabilidade e efetividade. Artigo 10. A organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros, prevista em lei de iniciativa privativa do governador, deve observar preferencialmente a seguinte estrutura básica. Qual é a estrutura? Nós teremos órgãos de direção, assessoramento, apoio, execução e correção. Senhores, isso aqui não é uma novidade tão grande. Eu acabei trazendo aqui porque pode aparecer na tua prova, mas quando você estuda a Lei de Organização Básica das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros dos Estados pelo Brasil, você percebe que isso já existe neles, tá bom? Então, como uma forma de relembrar, a gente acabou trazendo, mas não acredito que isso vai trazer grandes dificuldades ou que seja complexo a nível de prova. Artigo 12. A hierarquia nas polícias militares e nos corpos de bombeiros, em razão do seu regime jurídico constitucional militar e dos fundamentos das Forças Armadas, deve observar a seguinte estrutura.
Antes da gente passar para a estrutura, senhores, eu devo te falar o seguinte: nós temos basicamente dois grandes grupos dentro das polícias militares e dos corpos de bombeiros. Nós temos os postos e nós temos as graduações. As graduações, ela está relacionada às praças. Os postos é o grau hierárquico dos oficiais. Então, a gente tem dois subgrupos bem definidos aqui. São eles os oficiais e as praças. Esses oficiais, eles se subdividem em três. São os oficiais superiores, são os oficiais, ou melhor, o oficial intermediário, e nós temos os oficiais subalternos. E as praças, professor? Geralmente a gente não tem uma subdivisão específica, mas a gente tem o círculo hierárquico de subtenentes e sargentos e cabos e soldados. Vamos passar. O que a gente tem aqui? E aqui foi feita uma atualização. Por quê, professor? Porque, em regra, senhores, essa lei orgânica nacional, a 14.751, ela acabou trazendo uma correção relativa às polícias militares e os corpos de bombeiros no que tange às praças especiais. Em muitos estatutos, o aluno soldado ele era acrescentado como praça especial. Mas bora perceber aqui como que isso é organizado. Nós temos os oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores, professor? Coronel, tenente-coronel e major. Quem é o oficial intermediário? É o capitão. Quem são os oficiais subalternos? Primeiro e segundo tenente. E aí vem as praças especiais, que estão abaixo dos oficiais na escala hierárquica, mas acima das praças. São eles o aspirante a oficial, o cadete e o aluno oficial. Professor, qual é a diferença entre cadete e aluno oficial? Cadete é aquele oriundo do curso de formação de oficiais, o famigerado CFO. Professor, quem é o aluno oficial? Aquele derivado do quadro de especialistas ou da saúde, tá bom? Ele é chamado de aluno oficial. Cadete são aqueles oriundos do CFO. E as praças, professor? De forma decrescente, nós temos o subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, aluno sargento, cabo soldado e aluno soldado. Ou seja, antes nós não tínhamos, era incorporada a figura do cadete e do aluno oficial em somente uma categoria, e o aluno soldado fazia parte das praças oficiais. Hoje, nós temos, tá, o aluno soldado fazendo parte das praças e o cadete e o aluno oficial sendo considerados praças especiais. Senhoras e senhores, a nossa aula ela vai ficar hoje por aqui. Espero que tenha gostado. Não esqueça de deixar seu feedback e nos próximos dias a gente traz a continuação dessa lei para que você possa aprender e entender os nuances da nossa nova lei de organização dos corpos de bombeiros e polícias militares dos estados e do Distrito Federal.